minha altura não havia assim tantas escolhas, ou pelo menos era tudo muito limitado à questão geográfica, onde nós éramos, as opções que tínhamos em termos de, às vezes, de proximidade, há sempre as questões financeiras, mas também não havia o leque de oportunidades que hoje há, não é? Uhum. E portanto, é verdade, eu conheço algumas pessoas que realmente eu tenho a sorte de fazer o que, o que queria, o que gosto, mas há muitas pessoas que conheço que realmente estão insatisfeitas, têm aquele trabalho porque é para pagar as contas, não é? Certo. E Mas eu, realmente eu a esse ponto, aliás, eu sou um produto disso também, não é? Eu podia ter ficado como como engenheiro civil, mas não o fiz, e não mudei de um dia para o outro o meu estilo de vida, porque eu tinha contas para pagar, tinha responsabilidades e compromissos, e então o que eu fiz foi desenvolver em paralelo uma atividade que eu realmente hoje sou apaixonado e amo aquilo que eu faço, mas que durante largo período não me era possível, por e simplesmente, abandonar um e passar para o outro. O que eu aconselho sempre é, sendo em paralelo, desenvolver o sonho até um ponto em que uma pessoa se sinta confortável para fazer a transição, ok? As coisas não têm que ser ou A ou B. E as coisas não têm que, e não temos que desistir do sonho só porque já estamos numa outra fase da nossa vida. Podemos desenvolvê-lo, ok? Temos que nos dedicar a ele porque ocupa horas que se calhar queríamos estar no nosso lazer, digamos assim, mas eu aconselho sempre que vai valer a pena, mais cedo ou mais tarde, e porque quando nós estamos a fazer por nós e a lutar pelos nossos sonhos, é em termos de tempo, é onde se pode investir melhor o nosso no tempo. meio disto tudo, qual é que deve ser o papel dos pais? Hã, qual é o papel deles no fundo, ou qual deve ser? Porque às vezes o que os pais fazem é exatamente o oposto daquilo que deviam fazer, não é? Acima de tudo, existe aqui um trabalho de comunicação que é muito importante. Eu sinto que há aqueles pais que querem estar tão envolvidos que acabam por eles fazer tudo, eles é que pesquisam, eles é que entram em contacto, eles é que depois. E isso não. Tem que haver aqui um intermédio, ok? Uma coisa saudável é, acima de tudo, incutir no jovem hum, essa motivação. A motivação de quando tu souberes aquilo que tu queres ser, é mais fácil para ti as tuas escolhas do hoje. E para tu saberes aquilo que tu queres ser, tens de te dedicar um pouco a isso. Que tal como eu costumo dizer nos meus workshops, a vocação não nos vai bater à porta. Isso não existe. E portanto, nós temos que dedicar algum do nosso tempo à procura, a pesquisar, lá está, a vivenciar, a sair um pouco da nossa bolha, a ter experiências diferentes, ok? Os pais aí podem incentivá-los a fazer isso, porque é importante para eles descobrirem-se, estarem com outro tipo de pessoas e explorarem coisas diferentes. Pronto, isso por um lado ao longo da vida. Quando chega à altura das decisões, há algumas coisas que os pais podem fazer, podem partilhar um pouco o que é o seu dia a dia, por exemplo, no seu trabalho, para muitas das vezes os filhos desmistificarem certas profissões, porque às vezes, um caso que me acontece muito é, há jovens que, pelas séries que veem, acham que direito é uma coisa, têm uma ideia do que é o direito, que, pronto, muitas vezes sai um pouco Demasiado fora. romântica, não é? É. E portanto, um dos aspectos que eu também faço parte do programa de coaching que faço é eles perceberem o que é que faz parte verdadeiramente dessa profissão. Por isso é que às vezes um dos exercícios é eles entrevistarem alguém que exerça realmente a profissão que eles estão a ponderar. E fazem parte dessas perguntas coisas tipo quais são as suas dificuldades, o que é que gosta menos, o que é que, o que é que aconselharia a alguém que quer entrar nesse meio, porque tal como dou o exemplo, eu gosto de cozinhar, mas isso não quer dizer que eu algum dia quisesse ser chefe, porque eu sei, e tenho colegas meus que são chefes, do que é que isso implica. E aquilo que eu gosto não é tanto que me faça.
querer fazer parte de tudo o que isso inclui em termos de atividade. Pronto, em termos daquilo que os pais devem fazer, portanto, é esse apoio, é muito importante. Muitas das vezes perceber o que é que eles estão a valorizar. Os jovens valorizam coisas diferentes daquilo que nós valorizamos hoje. Se nós pensarmos em nós, nós também, quando tínhamos 18 anos, valorizávamos coisas completamente diferentes de agora que eu tenho 44. E o que é natural. Então, temos que perceber o que é que aquilo que move o jovem é diferente daquilo que me move a mim. E tentar incutir-lhe, ok, algumas, fazê-lo descer um pouco à terra. No entanto, nós às vezes vemos as coisas tão à nossa forma, que pode às vezes estar desatualizada, mais uma vez, em que o seu sonho tem muitas pernas para andar. Mas nós é que estamos tão desatualizados e lá está, dentro do armário das profissões, que achamos que aquela ideia não tem muito para dar. Portanto, aqui tem que haver um certo equilíbrio entre aquilo que é a terra e aquilo que é o deixá-lo sonhar. Mas acima de tudo, incutir no jovem que ele tem que fazer esse trabalho de pesquisa e sustentar bem as suas escolhas. Porque às vezes eu percebo a ideia de um pai que, quando um filho sugere uma certa profissão e sente que o filho não faz a mínima ideia do que é que isso implica, da fragilidade que é essa escolha. Ok, Sim, então, essa é a questão do emprego, não é? Para os pais é uma empregabilidade, não é? É um fator que preocupa muito, lá está, porque estamos sempre, eu falo também como mãe, estamos sempre a pensar nas questões mais práticas, no pagar as contas, não é? E às vezes, mas o que é que um pai pode fazer quando, por exemplo, um filho escolhe uma área que nós sabemos que tem poucas saídas, não é? Que é difícil arranjar emprego. certo. Eh, A empregabilidade é um fator a ter em conta, claro que sim, mas por si só fica um pouco pobre de conteúdo. Aliás, eu por mim, não é? Eu estava eu era engenheiro civil e houve, em 2009 deu-se uma crise financeira e a construção parou em Portugal. Portanto, eu posso dizer que mais de 90% dos meus colegas tiveram que emigrar para conseguir trabalhar. Portanto, a empregabilidade, por si Também é só, volátil, não é? Muda. é, por um lado. Portanto, não há certezas. Mas é um fator a ter em conta e que faz parte também das escolhas, e isso eu entendo. Não, vivo no mundo real, não, não estamos sempre, não nos devemos apenas focar naquilo que é o nosso sonho, mas desde que aquilo que nós valorizamos também tenha a ver com uma certa estabilidade. Pronto. A partir daí, o, o, aquilo, o nós gostarmos daquilo que fazemos, é um fator que nós muitas das vezes não entra como critério. Parece que isso é um luxo, isso é um extra, não faz parte da escolha, é um extra. Se tiveres, ótimo, se não tiveres, pronto, tudo bem. E eu não considero isso. Eu trabalho com eles exatamente para procurar um caminho para que isso seja possível. E quando dizem assim, mas isso tem pouca empregabilidade, mais uma vez, nós estamos num mundo em que as coisas evoluem a uma certa velocidade. Nós não torna-se difícil hoje em dia aceitar que esta ou aquela área já estejam demasiado ocupadas. Há sempre forma, cada vez mais há forma de fazer diferente, de diferenciares, digamos assim. Portanto, a empregabilidade é um facto a ter em conta, mas existem outros mais que temos que ter em conta, porque uma pessoa pode ter um emprego, pode ganhar bem e não ser feliz. Acreditem. Este Certo. equilíbrio entre o que um filho quer e o que um pai quer é complicado isto. Como é que se pode gerir isto? Quando o nosso filho escolhe alguma coisa que nós não queríamos que ele seguisse. Há um exercício que eu muitas das vezes recomendo, que é o debate. Eu chamo-lhe o debate, que ao fim e ao cabo há o pai e há o jovem, e vão fazer um debate os dois. E existe um moderador, que até pode ser, há um outro elemento que tem que ser um moderador, portanto isto é um debate à séria, que tem que ser completamente isento. E cada um vai defender o seu ponto de vista. Ou seja, o filho vai dizer assim: eu gostava de escolher este curso, e depois tem que justificar.
O pai vai ter que fazer o mesmo. Pronto. E selecionam ali 2 ou 3 perguntas à volta deste tema. Isto para quê? Para que isso implica que exista um trabalho de pesquisa e que sustente as nossas opções, porque nós temos que as apresentar no debate, ok? Ora, se um pai sentir que o filho verdadeiramente, estudou o tema, verdadeiramente, apresenta bons argumentos para a escolha do seu curso, ok? Torna-se difícil para um pai dizer assim: "Não, não vais". Agora, outra coisa é o próprio filho perceber que os seus argumentos são muito frágeis. E aí, se calhar, começa a ouvir mais o pai. Portanto, este exercício é engraçado por causa disto, porque, por um lado, dá força ao pai para perceber a escolha do filho e dizer assim: pronto, ok, já percebi que é uma coisa que tu realmente queres experimentar, queres explorar, eu percebo o porquê, porque tu acabaste de me explicar, e não tenho por que dizer-te que não. Ok. Há o outro revés, que é tipo, o filho diz fisioterapia, mas não tem a mínima noção do que é que isso implica, nem do porquê, e ele próprio, com este exercício, percebe-se que a sua escolha é muito impulsionada ou pelos amigos, ou por exclusão de partes e por aí fora. No meio Eh, disto tudo, há também um grande problema, ou uma questão que preocupa muito os pais, que é a desmotivação nos estudos. Há muitos jovens que não se sentem motivados, até pela forma como a escola continua a funcionar, muito assente em métodos do antigamente, com que os jovens já não se identificam, no fundo. Como é que podem os pais incentivá-los e motivá-los? bom, isso, Podem fazê-lo, conseguem. Há eu, em, formas. eu em relação às escolas, eu percebo que eh, os próprios professores, muitos deles acabam por fazer o seu melhor, alguns, outros fazem o que sabem, mas ao fim e ao cabo, muitas das vezes a desmotivação que existe dos jovens e ao ponto deles me dizerem: "Eu já não sei porque é que eu estou a estudar determinadas matérias", tem a ver com eles não terem uma ideia. E quando falamos de uma ideia, é verdadeiramente uma ideia, porque se calhar no 10º ano não tem que ter algo mais concreto, mas uma ideia do que é que se vem a fazer. E a partir daí torna-se difícil, logo do nono para o 10º, as escolhas. Portanto, uns vão para humanidades porque não gostam de matemática. É o critério que eles usam. Como é óbvio, acaba por ser um critério muito. Lá está, outra vez, um pouco débil e que, à mínima dificuldade, as pessoas não têm onde se agarrar de uma força positiva do porquê é que eles estão em humanidades. Há outros que vão para ciências, porquê? Porque é uma área muito abrangente e depois, quando chegar um momento, logo decidem. Lá está. Quando começam a aparecer as dificuldades, não há um porquê positivo e então desmotivam. Portanto, primeiramente, convinha que as suas escolhas fossem baseadas em bons critérios. Isso ajuda imenso para quando aparecem as disciplinas mais difíceis, ou por quando o professor é mau, ou porque quando existem, ou porque o professor não é colocado e estão sempre a mudar de professor e essas circunstâncias todas, ou porque quando estão numa turma em que nem todos estão a puxar para o mesmo. Quando isso acontece, que é normal, não é? Faz parte da escola, hum, eles terem uma visão do: "Ah, pronto, ok, mas eu vou continuar forte nisto, porque isto é o caminho que eu quero seguir". Agora, quando é por exclusão de partes, quando é para fugir de certas coisas, à mínima dificuldade, o baralho de cartas desmorona-se por completo, não é? Porque vão-se agarrar ao quê? Se foi por exclusão de partes e a coisa está a correr mal, porque é que eu hei de estar a insistir nisto? Pronto. E portanto, ao fim e ao cabo, bons critérios para as escolhas, é fundamental. Uhum. Já falámos um bocadinho desta questão de haver hoje falámos do universo profissional, do mercado de trabalho, de haver muitas mais profissões do que aqui há uns anos.
E isso também se reflete em termos de oferta formativa, que é maior e que mudou muito nestes últimos 5 anos, sobretudo devido ao crescimento das novas tecnologias, há novas profissões a aparecer quase todos os dias. Como é que isso afeta os mais novos? É bom ou é mau? É bom porque ter oferta é sempre bom, mas dificulta a decisão, porque é como é como ter ali uma mesa cheia de bolos, não é? Uhum. Tantos bolos bonitos e apetitosos que é difícil escolher aquele que vamos comer, não é? Ó Ferro, eu nunca vejo a tecnologia como, ou seja, eu nunca, a abundância, Nunca é um problema, vai, eu sei, mas não posso considerar um problema. Agora, a forma como nós a encaramos é que sim, pode ser um problema. Neste caso, lá está, é aquilo que eu digo. Se existir um equilíbrio de, de, deles experimentarem, deles, ok, eu pesquisei, mas agora vou ao sítio. Ok, já sei onde é que é. Vou combinar com os amigos e vamos lá e experimentamos e vemos como é que as coisas correm. A tecnologia deve ser usada para isso e não para substituir a realidade. E atenção que para lá caminhamos, e não está assim tão longe quanto isso, de, da realidade virtual fazer parte das nossas vidas ao ponto de, sei lá, irmos de férias sem sairmos do sofá. Mas isto para dizer o quê? A tecnologia é para auxiliar, não é para substituir a nossa vivência completa das coisas, porque senão o nosso autoconhecimento mirra cada vez mais e nós depois já não sim, mas sabemos a quem minha somos. pergunta não era tanto no sentido de não estava aqui a contestar ou a criticar as novas tecnologias, não era isso, era aquela ideia de haver uma oferta muito maior hoje em dia, de ser mais complicado reduzir, não é, o leque de opções, não é? É o contrário, no meu tempo não havia muita escolha, era aquilo. Hoje em dia há tanta escolha que Sim. sim, pode ser um jovem que já se sente meio perdido, não sabe muito bem o que quer, confrontado com tantas opções, pode acabar por se sentir ainda mais perdido, não é? Sim, sim. No entanto, se formos a ver bem, do nono para o décimo existem, em termos da oferta mais tradicional, existem quatro áreas. Sim, não há assim tantas, é verdade. Depois, a Mas partir, mas já há uns cursos profissionais hoje em dia, mas ainda muito limitados. há coisas boas ao nível profissional, têm que ser bem pesquisadas e bem referenciadas, porque são uma boa alternativa. Acredito que sim, e sei que sim. No entanto, tem que se separar bem o trigo do joio, porque há certos caminhos que a opção é um pouco pelo facilitismo e depois, em termos de conteúdo, em termos de conhecimento, não se reflete, ou aliás, paga-se as contas mais tarde. Ok? Hum, sim, até porque em certa medida os cursos profissionais ainda são vistos um bocadinho como, para onde vão os maus alunos, não é? Aqueles alunos que É, têm dificuldades vão para os cursos profissionais. E, pronto, isso também subverte um bocadinho a sua existência, porque eles existem como uma forma de ensino mais prática, não é? Mais vocacionada para suprir necessidades do mercado. uhum, E em certas áreas eu acho que funciona bem, não, porque há cursos que vão abrindo conforme as necessidades de certas empresas até, exatamente. mas, por exemplo, como mãe, ainda olho com alguma desconfiança para o ensino profissional, confesso, também por essa questão de haver o bom e o mau, como estava a dizer, não é? Sim, em termos culturais, pronto, em Portugal ainda há um caminho a ser traçado. Existem bons cursos profissionais, ok?
cujo conhecimento, é extremamente válido para depois entrar no mercado de trabalho, não haja dúvida. E há outros que sim, acaba por ser mais para fazer número, de ok, vejam só a percentagem de gente que tem equivalência ao 12º. Portanto, é preciso ter algum cuidado nessas escolhas. Não, não Sim. sei se gostava de deixar uma última mensagem, um conselho, uma sugestão, não sei, aos pais ou aos jovens, em jeito de Hum, conclusão da nossa conversa. Saber aquilo que quer ser. É dos maiores investimentos que se pode fazer ao nível, pessoal ou ao nível dos seus filhos, porque a partir daí as nossas escolhas e o conforto para as nossas escolhas é muito maior. Nós sabemos para onde é que estamos a caminhar. Muitas das vezes, porque é que nós nos havemos de esforçar em algo se nós não sabemos para onde é que aquilo nos leva?